Olá a todos, estamos começando agora o podcast O Incrível Mundo dos Filhos. Todas as quintas-feiras, às 18 horas, estamos aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, nesta live junto com vocês para falarmos de temas relacionados ao mundo dos filhos. Oi, Pete, uma alegria ter você aqui. E neste momento em que nós estamos começando esse podcast, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a seguinte frase que eu ouço muito de muitos pais e muitas mães: tenho medo do meu filho adoecer. Tenho medo do meu filho adoecer. Ei, Luciana, seja bem-vinda, está sempre aqui conosco, uma alegria. Bom, essa é uma situação que acontece com todos nós. Quem nunca teve medo do filho adoecer, né? No entanto, especialmente neste momento que estamos vivendo da pandemia, muitos pais e muitas mães têm vivenciado isso de uma forma muito intensa. Têm vivenciado isso de uma forma a realmente trazer um mal-estar muito grande para si e para os seus filhos. E nós vamos falar hoje sobre a consequência de não olhar para este medo, de não regular esse medo, das consequências que isso pode ter para si mesmo, para o seu filho e para a sua família. Então nós precisamos olhar para isso. Bom, mas é claro que todos nós, pais e mães, de vez em quando temos medo. Afinal, somos seres humanos e medo é uma emoção natural. Quando vem a maternidade, quando vem a paternidade, é muito comum a gente ouvir assim: eu prefiro eu adoecer, eu passar por algum problema, do que o meu filho. E muitos pais e mães realmente trocariam de lugar com o filho para não ver o filho sofrendo. E acabam tomando uma postura que a gente chama de superprotetora. E essa postura superprotetora é aquela em que nós queremos proteger os nossos filhos de todas as dificuldades, inclusive de todos os adoecimentos, e essa é uma postura não saudável, porque ela dificulta, inclusive, o desenvolvimento da criança. Então é importante que a gente verifique, não é, Luciana? A Luciana está aqui comentando, verdade. É importante que a gente verifique como nós estamos lidando. Oi, Gisele, seja bem-vinda. Como nós estamos lidando com esse medo e com essa insegurança que muitas vezes nós, pais e mães, temos em relação à saúde, o bem-estar dos nossos filhos. Porque muitas vezes nós acabamos tendo uma atitude que, na verdade, vai dificultar o desenvolvimento do nosso filho, que é exatamente o que a gente não quer, né? É exatamente o que a gente não quer. Então, vamos pensar um pouco como que isso pode acontecer. Eu vou contar para vocês um caso de uma paciente que eu atendi há muitos anos, muitos anos. E ela tinha um filho de mais ou menos 5 anos. E esse filho, em algum momento, ele começou a ter alguns gânglios no pescocinho. Nós chamamos de linfonodos. E eram alguns gânglios um pouco maiores. Então, nós pedimos um exame de sangue e o exame de sangue veio com uma pequena alteração. E quando eu falei com essa mãe sobre esse seu exame do sangue do seu filho e sobre a pequena alteração que existia, e falei com ela que seria melhor que nós fizéssemos alguns exames mais completos, essa mãe começou a chorar. Mas ela começou a chorar desesperadamente. E ela ficou algum tempo chorando desesperadamente. E ela ficou de uma tal forma, e eu compreendia que ela estava ali manifestando não um medo relacionado à realidade daquele momento, mas um medo em relação a uma imagem do futuro, de algo que ela pensou que poderia acontecer no futuro e que não correspondia à realidade do momento. Eu, como médica, eu tinha clareza de que o que estava acontecendo ali muito provavelmente não era nenhuma doença grave. E eu estava comunicando isso para ela. Mas lá no coração dela, ela estava sentindo toda a dor que uma mãe pode sentir quando um filho tem um diagnóstico de uma doença grave.
E eu acolhi, eu esperei. Então eu conversei bastante com ela e ela foi se acalmando. E ela também percebeu que aquela emoção que ela estava sentindo era por causa de uma hipótese, era por causa de uma imagem que veio à sua mente e que não correspondia à realidade. Bom, resultado, nós fizemos esses exames mais completos e veio tudo normal. E nada daquilo que ela imaginou se tornou realidade. No entanto, a dor que essa mãe sentiu neste momento é mais ou menos a dor que tantos de nós sentimos quando imaginamos que algo ruim possa acontecer com os nossos filhos. Só de passar alguma ideia na nossa cabeça, muitas vezes nós já vivenciamos como se fosse a realidade. No entanto, não é a realidade. Quantas vezes acontece algo que pode ser considerado como pequeno com o nosso filho, mas nós sentimos como se fosse uma grande tragédia. Nós sentimos como se fosse uma notícia terrível. E é compreensível que todo pai e toda mãe tenham de uma forma mais exacerbada essa emoção do medo, a emoção da ansiedade, a insegurança em relação aos filhos. Mas, ao mesmo tempo, é importante que todo pai e toda mãe olhe para isso. Por quê? Porque se isso acontecer de uma forma muito intensa, ou se isso acontecer de uma forma muito frequente, isso pode sim ter efeitos para si mesmo e para os seus filhos. E esses efeitos são o contrário daquilo que você quer transmitir para o seu filho. Então é importante que você olhe para isso, caso isso esteja acontecendo com você, de uma forma mais intensa ou de uma forma muito frequente. E por que é tão importante olhar para isso? Porque, embora seja natural, a reação dessa mãe é totalmente natural e compreensível, imaginem se o filho vê ela reagindo dessa forma. E imagine se o filho vê ela reagindo dessa forma, muitas vezes ao longo da sua infância, da sua adolescência. Como vocês imaginam que esse filho vai enxergar o mundo? Como vocês imaginam que esse filho vai enxergar a sua própria saúde? Como que esse filho vai enxergar a sua capacidade de dar conta, a sua capacidade de conseguir superar obstáculos, a sua capacidade de conseguir se expor a situações de risco, porque naturalmente nós vivenciamos algumas situações de risco controlado, é claro. Quando nós, só de viver, na verdade, nós já estamos em risco, não é verdade? Porque algo pode acontecer sempre conosco. Mas se vocês imaginarem, quando nosso filho vai para uma brincadeira no parque, existe algum risco? Algum risco existe, mas é pequeno. Quando nosso filho vai para a escola, existe algum risco? Existe, mas é pequeno. Quando nosso filho vai fazer uma viagem, existe algum risco? Sim. Quando ele pega o carro, né? Quando nós dirigimos e o nosso filho está dentro do carro, existe algum risco? Sim. Quando nós pegamos o ônibus com o nosso filho, existe algum risco? Sim. Qualquer dia da nossa vida existe algum risco. No entanto, cabe a nós, pais e mães, verificar qual é o risco real, verificar qual é o benefício real e tomar uma decisão, escolhendo aquelas experiências em que o benefício seja maior do que o risco e evitando aquelas experiências em que o risco é maior do que o benefício. E para que nós, pais, tenhamos clareza sobre qual que é o risco real e qual que é o benefício real, nós precisamos de uma palavrinha muito simples e extremamente importante e que muitos pais e mães não conhecem em profundidade. E essa palavrinha é centramento. Quando estamos centrados, quando estamos conectados à nossa força, quando estamos com nossas emoções reguladas, quando estamos com nosso foco no presente, naquilo que é real, quando nós não estamos emaranhados em situações complicadas na nossa família, quando nós estamos consentindo com a vida conforme ela é, nós temos condição de nos sentir seguros, de nos sentir confiantes em relação às escolhas que fazemos para com os nossos filhos. Nós temos condição de escolher
É preferível hoje sair de casa ou é preferível hoje ficar em casa? É preferível prover essa experiência para o meu filho ou não? Quanto mais centrado nós estamos, mais segurança nós temos. E mais condição nós temos de ouvir aquela nossa voz interior da intuição de pai e mãe. Porque sim, existe intuição de pai e mãe. Mas quando nós não estamos centrados, nós temos dificuldade de ouvir realmente a nossa intuição. E nós confundimos intuição com a fala do medo, com a fala da ansiedade. E a fala do medo e da ansiedade às vezes nos fala assim, que algo terrível está acontecendo ou está para acontecer. A fala do medo e a fala da ansiedade nos diz, se proteja, proteja o seu filho, não permita que nada aconteça, porque algo terrível está para acontecer. E às vezes uma pessoa que olha de fora, olha aquilo e fala, mas isso não é nada terrível, eu não estou enxergando esse medo, de onde está vindo essa sua emoção? Mas quando nós estamos ali naquele meio, o que nós sentimos? Nós sentimos aquilo como se fosse real. E é importante que a gente olhe para essas emoções e consiga cuidar delas, para que consigamos tomar decisões assertivas e conscientes em benefício dos nossos filhos. E, para isso, eu vou contar para vocês um pouco sobre qual que é o recado, qual que é a mensagem do medo e como nós podemos regular essa emoção de uma forma mais assertiva na nossa vida. O medo é uma emoção extremamente útil, é uma emoção natural que todos nós sentimos. Não tem problema sentir medo. Quem vivenciou essa pandemia não sentiu medo? Eu acredito que todos nós, em algum momento, vivenciamos medo. No entanto, alguns de nós deixamos esse medo virar pânico. E outros tentaram negar o medo a qualquer custo e tiveram uma postura de destemidos. E nós vamos ver que nenhuma postura nem outra é saudável. O medo, ele tem um papel importantíssimo de preservação da nossa vida, de preservação da nossa saúde, de preservação do nosso bem-estar. O medo, é uma emoção protetora, extremamente importante. Imaginem você, se você estivesse de frente para um leão. Você sentiria medo? Eu espero que sim. E eu espero que a partir desse medo você tome uma atitude que te ajude a preservar a sua vida. E essa atitude, ela pode ser de 3 tipos, porque essa é a reação do medo que o nosso organismo nos induz. No nosso organismo, lá no nosso cérebro, existe um mecanismo importantíssimo. E uma das regiões do nosso cérebro que está envolvida com esse mecanismo é a amígdala. Mas não é a amígdala daqui não, é a amígdala cerebral, que fica lá no meio do nosso cérebro. E essa região, ela é responsável pela nossa reação impulsiva, ou seja, não consciente, para proteção. E a amígdala nos ajuda a tomar uma decisão rápida, instantânea, de fuga. Se essa é uma situação de perigo, eu preciso fugir e essa fuga vai me ajudar a me proteger, ótimo. Ou ela vai me ajudar a ter uma reação de luta, eu vou lutar em busca da minha sobrevivência. Ótimo. Então, que bom. Eu estou vendo aqui que a Giovana, minha prima, entrou. Que bom te ver, tchau. Eu estou falando aqui sobre a reação de medo que todos nós sentimos. E que o nosso organismo nos prepara para, numa situação de perigo real, que nós possamos vivenciar o quê? A fuga, se essa fuga for nos permitir nos proteger. A luta, se com a luta nós tivermos mais chance de sobreviver, de nos proteger, de preservar a nossa vida. Ou a paralisia. E nós vamos observar que em várias espécies, vários animais paralisam no momento de medo. Como a dar uma mensagem para o seu predador
de que eles não têm vida, então que não vale a pena o predador chegar perto. São reações naturais que foram sendo construídas nos cérebros de vários animais, até chegar nos mamíferos, até chegar no homem. E à medida que o cérebro foi se desenvolvendo ao longo da evolução, ele desenvolveu esse mecanismo de preservação da vida. E esse mecanismo é muito forte e funciona até hoje para nós. Mas o que acontece é que a maioria das situações que a gente vive não é uma situação de risco real. A maioria das situações que a gente vive não é uma situação de risco de vida, em que é útil a gente se defender dessa forma. Luta, fuga ou paralisia. Se eu estou ali com meu filho e eu tenho medo que ele adoeça, por exemplo, de Covid, e eu não quero que ele saia de casa porque eu tenho medo que ele adoeça, e se esse medo for muito intenso e meu filho quiser sair, imagine que é um filho um pouco maior e ele quer porque quer sair de casa, e de repente eu entro em luta com ele, essa muito provavelmente não é a sua melhor reação, a sua reação mais assertiva. Qual que é a mensagem que uma mãe passa para o filho se ela tem esse tipo de reação? E vocês podem levar isso para a vida de vocês, independente da idade que seu filho tenha. Tentando lembrar aquela situação em que você ficou com um medo muito intenso, em que ele adoecesse, como foi que você reagiu? Será que você entrou em luta, como esse exemplo que eu dei? Será que você buscou mecanismos de fuga? E mecanismos de fuga não são apenas aqueles em que a gente realmente corre. Mas existem aqueles mecanismos de fuga em que a gente foge da realidade, nos escondendo em hábitos que não nos ajudam. Ou será que a gente ficou paralisado diante daquela situação sem saber como reagir? Será que nessas situações de um medo intenso a gente passou uma mensagem para o nosso filho de que o mundo é um local inseguro, de que ele precisa ficar muito atento a todos os riscos e, com isso, ele se torna também uma pessoa mais insegura? Será que a gente passou ou está passando uma mensagem para ele de que os riscos são maiores do que a sua própria força, a sua força interna? E que com isso ele não se permite expor aquelas situações em que, embora exista um risco pequeno, mas existe uma grande possibilidade de sucesso. E com isso ele deixa de vivenciar situações de vida que podem contribuir para o seu desenvolvimento. E aí eu vou trazer hoje uma mensagem que foi publicada essa semana num jornal na Inglaterra. Era um relato de uma mãe que tem uma criança pequena. E essa mãe fala o seguinte: quando a quarentena acabou, e eu fui levar a minha filha para conviver com os avós, a minha filha chorou e gritou e não queria ficar perto dos avós de jeito nenhum. E ela estava com medo, e ela estava insegura, e ela não queria conviver com os avós. Ela não queria sair do meu colo. E essa criança estava extremamente insegura quando ela deixou a quarentena. E eu fico me perguntando, será que essa criança ficou insegura dessa forma simplesmente porque ela teve pouco contato com a avó até o momento na sua vida? Ou será que também a postura dessa mãe ou desse pai possa ter contribuído para isso? Porque muitos pais, aconteceu com muitos de nós, durante a quarentena, ficamos com muito medo. E quando tivemos oportunidade de sair um pouco de casa, quando a quarentena acabou um pouquinho, dependendo do país onde você esteja, muitos pais e mães tiveram muito medo de sair de casa. E quando começaram a sair, ainda falavam com o filho: não chegue perto das pessoas, não chegue perto. E um estudo publicado há 3 dias atrás, num jornal britânico, The Lancet, que é um jornal de muita qualidade, que muitos pediatras e muitos profissionais de saúde
se baseiam no que esse jornal, entre outros, nas publicações desse jornal. E saiu uma reportagem há 3 dias nesse jornal, falando do número de crianças que estão sofrendo com adoecimentos mentais desde o início da pandemia. E nesse jornal, nesse artigo, ele fala o seguinte, que mais ou menos 1/4 das crianças e adolescentes, crianças a partir de 5 anos, até adultos jovens, mais ou menos 1/4, começaram a ter distúrbios do sono durante a pandemia. 1 a cada 10 crianças e adolescentes relataram que se sentem sozinhos. E esse sintoma começou durante a pandemia. E nas crianças e adolescentes que já têm algum sinal de algum adoecimento emocional, mental, já com sintomas aí de ansiedade, de depressão, de fobias. Entre esses, mais ou menos 18% falaram quando a primeira onda da pandemia cessou e quando eu tive a oportunidade de sair de casa, eu não queria sair de casa, porque eu tinha medo. E isso está acontecendo com as crianças e adolescentes. E aí eu me pergunto, existe sim o que é daquela criança, de acordo com o seu temperamento, por exemplo. Mas será que existe também um lado da forma como pais e mães estão reagindo em relação a essa pandemia? E olha, isso é algo para todos nós refletirmos, porque eu também sinto medo. Os meus filhos tiveram a oportunidade de ir para a escola agora nessa segunda onda, mas o número de casos de Covid estava tão alto que eu e meu marido seguramos durante muito tempo para eles irem para a escolinha. E quando nós finalmente decidimos, no dia da minha filha e do meu filho ir para a escolinha, eu falei com meu marido, mas será que nós devemos mesmo mandar? Eu fiquei com medo. E aí nesse momento ele falou, não, agora nós já decidimos, nós vamos mandar. Então nós mandamos e foi bom. Mas olha, isso é a minha situação aqui, em que a escolinha está aberta e eu tinha a possibilidade de mandar. Eu não estou sugerindo que vocês devam mandar o filho para a escolinha, ou para o parquinho, ou para qualquer lugar que seja. Porque cabe a vocês olhar a situação que vocês estão vivendo e tomar essa decisão. Por quê? Porque eu não posso saber como é a situação que vocês estão vivendo. Eu tenho pessoas que me seguem de diversos países e em cada local a situação está de um jeito. Então, cabe a vocês buscarem se centrar para que vocês tenham mais condição de tomar uma decisão assertiva, para que vocês tenham mais condição de medir os riscos e os benefícios e tomar a melhor decisão nesse momento da pandemia de Covid e em qualquer momento da vida de vocês. Em qualquer momento. Por quê? Porque vocês que são pais e mães, buscando ficar mais centrados, vocês vão ter condição de fazer uma análise consciente e perceber também essa sua voz interior da intuição materna e da intuição paterna e assim tomar uma decisão adequada para os seus filhos. Isso cabe a vocês. E da mesma forma que eu e meu marido estamos buscando fazer isso no dia a dia, e estamos prestando atenção na nossa emoção medo quando ela vem, e estamos prestando atenção na ansiedade quando ela vem, estamos prestando atenção na preocupação quando ela vem, é um convite que eu faço para vocês, que vocês prestem atenção nessa emoção e que vocês a regulem, para que, quando for o momento de confiar, vocês confiem e passem também confiança para os seus filhos. Por quê? Porque imaginem as crianças, quando saem de casa para a escolinha e sentem que o seu pai e a sua mãe não estão confiando que vai dar certo. Imaginem os seus filhos, quando eles forem para o parquinho e encontrarem outras pessoas e eles sentirem que o pai e a mãe não estão confiando que vai dar certo. E aqui eu vou contar também para vocês um caso de uma amiga muito especial que eu tenho e que eu tenho a honra de conviver. Eu tenho a honra de acompanhar essa mãe, esse pai e esse filho. E quando acabou a primeira onda e essa família
teve a oportunidade de sair de casa um pouquinho, o seu filho ficou com muito medo, ficou muito inseguro. E ele corria das pessoas. E quando chegava uma criança perto, ele corria. Ele ficou muito inseguro. E isso está acontecendo com muitas crianças. Eu conversei com muitas famílias ao longo do ano de 2020. E eu vi o tanto que as crianças e adolescentes estão tendo mais dificuldades do ponto de vista emocional. E muitos caminhando para adoecimentos, para ansiedade, para depressão, estresse. E nós, pais e mães, precisamos olhar para isso. Protegendo sim do Covid, utilizando todos os recursos para proteger do Covid. Utilizando máscaras, lavando as mãos, buscando ter mais saúde do corpo, então tendo uma alimentação saudável, controlando a obesidade, controlando o diabetes, buscando fazer exercícios físicos e tendo uma saúde o melhor possível, para que a gente tenha mais condição, caso a gente tenha com Covid, de não ter um adoecimento mais grave. Mas também cuidando da saúde emocional, nossa e dos nossos filhos, para que, estando dentro de casa ou saindo de casa, nós tenhamos mais saúde emocional. Nós tenhamos mais condição de lidar com as nossas emoções. Nós tenhamos mais condição de ajudar o nosso filho quando ele tiver medo, de ajudar o nosso filho quando ele estiver inseguro, de ajudá-lo quando ele estiver preocupado, para que ele saiba que ele pode contar com a mamãe, ele pode contar com o papai. E que o papai, embora tenha medo também, e que a mamãe, embora esteja ansiosa também ou insegura também, mas a mamãe e o papai estão atentos, cuidando das suas próprias emoções e ajudando o seu filho a também cuidar das suas emoções. E para mim, foi uma alegria ver essa família a quem eu tenho muito carinho e a honra de acompanhar. Esse filho que estava tão inseguro e saindo correndo das outras crianças. Foi um prazer, uma alegria ver como que essa mãe e esse pai, aos poucos, foram dando mais segurança para essa criança, de forma que ela foi se sentindo mais segura. E ela começou a interagir mais com outras crianças. E ela foi se tornando cada vez mais segura. E está se tornando cada vez mais segura. Por quê? Porque esse pai e essa mãe estão atentos. Porque eles estão cuidando. Porque eles estão provendo o necessário para que essa criança também aprenda a lidar com as suas emoções. E é claro que eles, como eu, como todos nós, também temos no dia a dia que lidar com essas emoções. Mas o que nós precisamos, em primeiro lugar, é não fugir dessa realidade, não deixar de olhar para isso, mas ter a coragem de olhar para isso e de cuidar, para que aprendamos a ter posturas mais saudáveis. E como eu disse agora mesmo, o medo é uma emoção natural. E quando ele está desregulado, ele pode estar desregulado para menos, para uma postura de ser destemido. E essa postura de ser destemido, ela não ajuda. Por quê? Porque quando eu sou destemido e saio, por exemplo, na rua sem nenhuma proteção e acho que Covid, por exemplo, não é nenhum problema, eu posso me expor a um risco. Quantos e quantos casos nós vimos de pessoas que fizeram isso e adoeceram seriamente? Por outro lado, vivenciar o medo em excesso pode se tornar pânico. E o pânico também não é saudável. E por um lado, porque o pânico muitas vezes não nos permite tomar uma atitude assertiva. Muitas vezes a gente, em pânico, não toma atitude nenhuma. E, pior, às vezes uma pessoa em pânico toma uma atitude impensada e se coloca em risco. E se coloca em risco, por quê? Porque foi uma atitude impensada. Então, pessoas em pânico, às vezes, tomam atitudes desesperadas e se colocam em uma situação em que não era necessário. Então, as duas situações de pânico e de estar destemido, você se coloca em situações de mais risco. Enquanto que, se você vivencia o seu medo quando ele vier de uma forma saudável, aprendendo
perceber o medo que existe, fazendo uma análise consciente do risco real e do que é imaginário, fazendo uma análise consciente dos benefícios de tomar ou não cada atitude, assim você consegue tomar uma atitude mais assertiva. Mas talvez alguém se pergunte assim, mas e Natália? E se o medo está muito grande e eu não consegui ter esse pensamento na hora? Então eu te convido a fazer práticas de centramento. Então eu te convido a fazer isso. E eu vou falar mais sobre centramento na Masterclass, o melhor do seu filho, que eu convido fortemente que vocês participem. E para se inscrever, o link está na bio. Mas hoje eu já vou falar um pouquinho com vocês sobre isso, para que vocês já tenham ferramentas do que vocês podem fazer. Então, se você está com medo excessivo ou com uma ansiedade excessiva, o que isso nos diz? Que você está precisando desenvolver mais a sua atenção no presente. E como que a gente desenvolve isso? Eu vou falar com vocês lá na Masterclass sobre a inteligência atencional. A inteligência atencional é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver para conseguir focar a nossa atenção no momento presente. Porque eu não sei se vocês já perceberam como que nós, por exemplo, alguns de vocês estão aqui prestando atenção e de repente vem um pensamento lá do passado, de repente vem um pensamento de uma preocupação em relação ao futuro. E quanto menos treinados vocês estão, mais pensamentos de outras coisas passam pela sua cabeça. E é natural que de vez em quando passe um pensamento. Mas também é importante que nós consigamos praticar a capacidade de voltar a nossa atenção para o momento presente. Porque quando nós voltamos a nossa atenção para o momento presente, nós temos mais condição de avaliar a situação conforme ela é. Porque se nós estamos guiados, se os nossos pensamentos estão guiados pelas preocupações, pelas preocupações em relação ao futuro, ou pelos medos em relação a algo que já aconteceu no passado e que a gente tem medo que isso aconteça novamente, nós não conseguimos ver a situação conforme ela é. O Dan Siegel, no livro Disciplina Sem Drama, ele conta de um recurso que ele chama prestar atenção quando vem a música do tubarão. O que é isso? Você se lembra daquele filme, Tubarão? É um filme em que de repente aparece um tubarão e vem aquela música. E quando a gente ouve aquela música, a gente já sabe que o tubarão está se aproximando e que algo muito ruim pode acontecer. E o Dan Siegel fala o seguinte, ele fala que muitos pais e mães, quando acontece alguma situação, que alguém de fora vai olhar e falar, é uma situação pequena, foi só um prato que o menino derrubou no chão, foi só um vento frio que o menino pegou, foi só um alimento estragado, que não estava tão bom assim, mas que ele está bem, o menino está bem. Ou foi só um resfriado que o menino está. Mas de repente a gente sente como se tivesse uma música do tubarão na nossa cabeça. E a gente já começa a imaginar aquelas coisas terríveis acontecendo com o nosso filho. E a gente já começa a imaginar uma situação muito drástica. Por quê? Porque a gente não está focado no presente, na situação real que está acontecendo. A gente está focado naqueles pensamentos, que são pensamentos que não condizem com a realidade. E nós podemos treinar. Existem recursos para que nós possamos treinar a nossa atenção no presente. E eu vou falar isso com mais detalhes na Masterclass. E além de focar no presente, que é um recurso importante, é um dos pilares do centramento, que mais que nós precisamos aprender quando vem essas emoções tão fortes? Nós precisamos aprender também a desenvolver a nossa inteligência emocional, que é algo que todos nós ouvimos falar desde 95, 96, que é quando surgiu o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E quantos de nós compramos esse livro? E até hoje nós estamos aí fazendo esforço muito grande para ter mais inteligência emocional. E de lá para cá, quantas pesquisas existem a respeito da inteligência emocional? E quantos recursos existem para que pais, mães e filhos desenvolvam as competências socioemocionais? Mas nós
que estamos vivendo esgotados, que estamos vivendo um compromisso atrás do outro sem parar para prestar atenção, nós estamos desperdiçando o tempo, desperdiçando a oportunidade para treinar, para desenvolver, para praticar a nossa inteligência emocional. Quantos pais e mães falam, eu não tenho tempo? Quantos pais e mães falam, eu não tenho recurso? Quantos pais e mães falam, eu não sei onde eu encontro isso? Mas essas informações, elas existem há mais de 20 anos. E estão cada vez mais disponíveis. E se você acha que tem dificuldade de encontrar essas informações, então eu te convido a acompanhar, que diariamente eu estou postando conteúdo, diariamente. E acompanha, porque aqui você vai ter muito conteúdo que vai te ajudar. E, assim como eu, muitas outras pessoas têm divulgado cada vez mais recursos. Aproveitem. Não fiquem achando que vocês não têm tempo, não têm oportunidade, não têm jeito, porque tem. E vocês podem aprender práticas de focar a sua atenção no presente. Vocês podem aprender práticas para regular a sua emoção. E eu estou diariamente falando sobre essas práticas. E ainda algo que muita pouca gente fala. Porque quando eu pesquisei mais sobre centramento, eu descobri que só focar a atenção no presente, só desenvolver recursos de inteligência emocional, muitas vezes não são suficientes para que nós possamos realmente estar centradas e se sentir seguras e confiantes na educação dos nossos filhos. Por quê? Porque existem outros fatores que interferem em nós e que muitas vezes nos influenciam fortemente na forma como nós vamos agir com os nossos filhos. E por isso, conhecer sobre inteligência sistêmica é tão importante. Por isso, saber mais sobre as leis que regem os relacionamentos e como nós podemos ter relacionamentos mais harmônicos, mais saudáveis, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos próprios pais. Como que isso tudo influencia a forma como nós lidamos com a nossa vida e com os nossos filhos. E conhecer sobre essas leis do amor fazem muita diferença para que a gente consiga realmente ficar centrado. Por quê? Porque quantos de nós estamos buscando 1001 recursos e ainda assim nós percebemos que estamos repetindo padrões familiares, e repetindo padrões familiares, e repetindo mais uma vez. E a gente fala, mas eu não queria agir assim, eu estou agindo assim de novo. Por que eu estou agindo assim de novo? E muito provavelmente isso tem a ver com inteligência sistêmica. Muito provavelmente isso tem a ver com os recursos que você ainda não está praticando, talvez porque desconheça, mas que você pode praticar na sua vida, para que você consiga ficar mais centrado e para que você consiga tomar atitudes mais conscientes e mais assertivas com seus filhos. E ainda existe um quarto pilar do centramento. E esse quarto pilar nos diz sobre a nossa habilidade de consentir com a realidade. Que depois, investigando mais, eu percebi que está dentro da inteligência existencial. E a inteligência existencial é uma inteligência importantíssima. É uma inteligência que nos auxilia a lidar com a vida de uma forma mais saudável. Nos auxilia a encontrar o nosso propósito de vida e a nos nutrir interiormente e a cuidar de nós interiormente, para que a gente tenha força e energia para cuidar bem dos nossos filhos. E a inteligência existencial nos auxilia a conseguir diferenciar com mais clareza o que nós temos controle, e é nisso que nós vamos colocar a nossa energia, e também a deixar de colocar a nossa energia, a nossa força naquilo que a gente não tem controle. Porque existem muitas coisas que a gente não tem controle nessa vida. Muitas coisas. Muitas coisas. E muitas mães e muitos pais que têm um medo intenso de que o filho adoeça, no fundo, existe sim um desejo de controlar o futuro do filho. E quem de nós pode realmente controlar o futuro do filho? Quem de nós? A gente pode plantar as sementes, a gente pode nutrir, a gente pode dar todo o apoio que eles precisam, a gente pode ensinar e ficar atento para renovar o nosso ensinamento, refletir sobre como nós podemos
modificar a nossa forma de expressão para que o nosso filho consiga compreender mais aquilo que a gente quer transmitir. A gente pode dar muito para os nossos filhos, mas a gente não pode controlar o seu futuro. A gente não pode controlar o que vai acontecer com ele amanhã, depois de amanhã, no ano que vem. Controlar, não. Nutrir, cuidar, isso a gente pode. E a gente pode fazer isso muito bem. E a gente pode fazer isso muito melhor se a gente ficar centrado. A gente pode fazer isso de uma forma muito mais efetiva e saudável se a gente praticar no nosso dia a dia as ferramentas de centramento. E é importante que a gente faça isso, que a gente busque isso, não apenas para o nosso filho, mas também para o nosso bem-estar. Porque quando nós sentimos esse medo intenso, quando nós sentimos essa ansiedade intensa, isso não nos faz bem. Isso não nos faz bem. E se vocês ainda estão tendo dificuldade de se cuidar, eu vou fazer um convite para vocês. Façam isso pelo seu filho, pela sua filha. Por quê? Porque quando nós pensamos e temos medo que nosso filho adoeça, e quando nós paramos, a ficha cai, de que se a gente não cuida de nós, se a gente não cuida da nossa saúde, a gente tem mais chance de adoecer. E se a gente adoece, a gente tem mais dificuldade de cuidar do filho. E pior, se a gente adoece, se a gente tem uma postura não saudável na vida, muitos filhos tendem a seguir um caminho não saudável na vida. E aí nós vamos acabar vivenciando justamente aquilo que a gente mais queria evitar. Se a gente quer que o nosso filho tenha uma postura mais saudável e não adoeça, nosso primeiro passo é cuidar da nossa saúde física, emocional, mental e espiritual. Nós precisamos cuidar disso para que a gente possa se sentir bem e para que a gente seja um exemplo saudável para o nosso filho, para que ele não siga o mesmo caminho de pouca saúde. E aqui eu me lembro de um relato, é uma pessoa que eu não conheço, mas que eu ouvi. E como ele, eu tenho certeza que muitos pais e mães fizeram. Ele era obeso, muito obeso. E quando a pandemia começou, e ele viu que pessoas obesas têm uma chance maior de ter complicações, e ele olhou para o seu filho pequeno e pensou assim, eu não quero deixar o meu filho. Eu não quero deixar o meu filho, eu quero continuar cuidando do meu filho. Sabe o que ele fez? Ele emagreceu 40 quilos. Emagreceu 40 quilos desde que a pandemia começou. Coisa que ele nunca tinha feito na vida. E assim como ele, eu tenho certeza que vários pais e mães passaram a cuidar mais da sua saúde quando a pandemia começou. No entanto, também vários pais e mães adoeceram mais desde que a pandemia começou. E independente do que tenha acontecido com você, se você está com mais saúde ou menos saúde desde que a pandemia começou, eu te convido agora, a partir de hoje, tomar a decisão consciente de cuidar mais da sua saúde. Porque é um contrassenso você querer que seu filho não adoeça e não cuidar da própria saúde. E ainda vou falar mais para vocês. Eu falei sobre os adoecimentos emocionais e mentais que têm sido muito frequentes em crianças e adolescentes, mais frequentes do que era antes da pandemia. E é claro que isso está acontecendo entre adultos também. E é claro que existem também vários dados sobre burnout, esgotamento de pais e mães. Sim, está sendo difícil para todo mundo. Mães, pais, filhos, pessoas que não têm filhos e que estão isolados em casa, idosos que estão isolados em casa, está sendo difícil para todo mundo. Mas, independente de qual seja a sua situação, você pode tomar a decisão consciente de, neste momento, cuidar mais da sua saúde, cuidar mais do seu bem-estar e assim do seu filho também. E aí eu falei com vocês que eu ainda vou dar mais uma informação importante para vocês. Lá no The Lancet e também no Colégio de Psiquiatria inglês e também em vários estudos sobre a saúde emocional de crianças e adolescentes, esse dado é muito estudado. Pais e mães que tendem a ter algum adoecimento mental ou emocional
ansiedade, depressão, que são muito estressados, têm dificuldade de lidar com as suas emoções, também têm mais chance de ter filhos que têm essas mesmas dificuldades. E, por exemplo, se nós pegarmos as crianças que têm diagnóstico de ansiedade, o principal fator de risco, quando a gente tira o estresse pós-traumático, o que é o estresse pós-traumático? Por exemplo, aconteceu um acidente e aí a criança fica com uma ansiedade logo depois desse acidente, isso é um estresse pós-traumático. Mas se a gente excluir as crianças que têm estresse pós-traumático e olhar aquelas crianças que têm ansiedade, o principal fator de risco para que a criança tenha ansiedade é ter uma mãe ou um pai com ansiedade. É o principal fator de risco. E aí os estudos mostram que não é apenas genético, não. Mas é também, e tem uma grande porcentagem de influência do comportamento, da postura do pai e da mãe. Tem uma grande influência da forma como o pai e a mãe lidam com as situações de vida. Tem uma grande influência da forma como esse pai e essa mãe estão conseguindo se cuidar. E eu estou falando isso para vocês como um alerta, mas ao mesmo tempo como um grande acolhimento, porque eu sei que está sendo difícil. Eu sei que está sendo difícil para todo mundo. E aí talvez alguns de vocês falem assim, nossa, Natália, mas já está sendo tão difícil e aí você está me falando que eu posso influenciar o meu filho? Isso é realidade. Então a gente não pode negar a realidade. Isso é uma realidade. Eu influencio o meu filho sempre, positivamente e negativamente. Quanto mais eu me cuidar, mais positivamente eu vou influenciar. Quanto menos eu me cuidar, mais negativamente eu vou influenciar. Então a questão é, eu vou começar a me cuidar ou não? Ou não. Mas eu compreendo profundamente aquelas pessoas que falam assim, eu estou tentando me cuidar e estou com dificuldade. Eu estou buscando me cuidar e estou com dificuldade. Eu sei que eu preciso ter um sono de mais qualidade e não estou conseguindo. Eu sei que eu preciso ter uma alimentação mais saudável e não estou conseguindo. Eu sei que eu preciso fazer exercício físico e não estou conseguindo. Eu sei que eu preciso cuidar mais das minhas emoções, mas quando eu vejo, eu já estourei. Quando eu vejo, eu já tive aquela reação. Quando eu vejo, eu já me afundei na tristeza. Quando eu vejo, eu já estou com aquela ansiedade que eu não estou conseguindo controlar. E aí, o recado que eu quero passar para vocês, caso vocês estejam sentindo isso, é, em primeiro lugar, calma, vocês não estão sozinhos. Porque eu sei que nessa hora dá a impressão que a gente está sozinho, mas não. Vocês não estão sozinhos. E eu sei que durante a pandemia, muitos pais e mães não conseguiram tanto acesso a médicos, psicólogos, terapeutas em geral. Mas hoje, graças a Deus, existem muitos atendimentos online também. E isso é possível. É possível. E, além dos terapeutas, dos médicos e dos profissionais de saúde que podem te ajudar, você não está sozinho na vida. Você tem família. E por mais que existam conflitos familiares, existe também amor. Por mais que existam desentendimentos, existe também amor. E ontem eu falei muito sobre a importância dos relacionamentos para que a gente consiga lidar com resiliência diante de situações desafiantes. Então, um outro recurso que vocês não podem abrir mão é de estreitar os laços com seus familiares. Se não tiver outro jeito, que seja através das câmeras, das videochamadas, mas estreitem os laços. Deixem para trás os desentendimentos. Reconciliem. Por quê? Porque relacionamentos saudáveis nutrem. Reatar os relacionamentos com as pessoas que a gente ama, isso nutre a intimidade de cada um de nós. Isso nos ajuda a melhorar o humor. Existem muitos estudos que mostram que isso gera mais otimismo, que isso gera mais esperança,
que isso melhora a ansiedade, que isso melhora a depressão. Então, reatar laços familiares, reconciliar é importante. E se eu estou tentando fazer isso tudo e eu ainda não estou conseguindo, saiba que no mundo existem 1001 pessoas dispostas a ajudar. E, inclusive, fazer atos de auxílio a outras pessoas é também um dos recursos que ajuda a melhorar o nosso humor, que ajuda a melhorar as nossas emoções. E ontem eu falei sobre isso também. Praticar atos de auxílio às outras pessoas nos auxilia a conseguir vivenciar com mais resiliência as situações desafiantes da vida. Natália, mas eu não estou podendo sair de casa, onde eu estou está em lockdown e eu não posso sair de casa para ajudar outras pessoas. Mas quem disse que eu posso ajudar só se eu estiver ali junto com ela? Existem 1001 formas de ajudar as pessoas. Faça a sua parte. E lembre-se de quanto mais a gente dá na vida, mais a gente recebe. E se você está se sentindo sozinho, comece a dar, comece a dar, comece a ajudar, comece a nutrir as outras pessoas, que aí você também vai encontrar formas de se nutrir. Você também vai encontrar mais formas de se cuidar. E a Pete aqui está comentando. Amigos também ajudam muito, sim. Como? E como? E como? Então façam contatos com seus amigos. Busquem o contato com seus amigos. Porque a amizade nutre. E quantos amigos a gente não vê e não fala muito há muitos anos? Você me ajudou muito em várias fases da vida. E você também, Pete. Muito obrigada. Amigos nutrem. Amigos nutrem o nosso coração. E eu conversava essa semana com uma amiga, que olha, ela mora nos Estados Unidos. E eu moro na República Tcheca. E havia muito tempo que a gente não conversava, muito tempo. E como foi bom conversar com ela. E como foi bom, e a gente terminou a nossa conversa falando assim, vamos conversar mais. Vamos conversar mais. E às vezes a gente acha que como a gente está em lockdown, a gente vai ficar afastado das pessoas. Mas olha, eu posso dizer para vocês, nas minhas experiências de mudanças, porque eu já mudei de país 2 vezes, eu tive a oportunidade de conversar mais com algumas pessoas do que eu conversava quando eu estava no Brasil. E, inclusive, da última vez que eu fui no Brasil, algumas pessoas reclamavam, Natália, quando você está na República Tcheca, eu converso mais com você do que quando você está aqui. Porque às vezes a gente tem tanta coisa para fazer quando a gente está lá, que acaba, que isso acontece. Então, seja qual for a situação que você estiver, está em lockdown, não está em lockdown, não importa. O que importa é que você precisa aproveitar as oportunidades e cuidar dos relacionamentos familiares, com amigos e com desconhecidos que você possa entrar em contato. Te ajudam a cuidar da sua saúde mental. E aqui eu vou comentar ainda sobre um estudo. Aqui eu já não lembro mais o nome, porque eu assisti isso há muito tempo. Um pesquisador que estuda a respeito de solidão. E ele fala que esse sentimento de solidão é uma das principais causas de morte. É uma das principais causas de adoecimentos sérios, adoecimentos mentais e físicos. E nós precisamos cuidar desse sentimento de solidão, nós não precisamos nos sentir sozinhos, ainda que a gente esteja sobre 4 paredes, e ainda que nesse momento não seja possível sair, mas nós podemos entrar em contato com as pessoas. E eu posso dizer para vocês, o quanto tem sido bom eu ter a oportunidade de entrar em contato com as pessoas através das videochamadas. O quanto tem sido bom eu ter a oportunidade de fazer esse trabalho aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, porque assim eu entro em contato com as pessoas e isso me ajuda, inclusive a cuidar de mim, porque somos seres sociais e precisamos de relacionamentos. Então, se nós queremos ajudar os nossos filhos, para que eles também aprendam a cuidar bem da sua saúde, porque se eu estou morrendo de medo que meu filho adoeça, a coisa mais importante que eu posso fazer para o meu filho não é superproteger, e sim ajudar o meu filho a cuidar da própria saúde. Para que ele, à medida que ele vá crescendo, ele vá aprendendo a também reconhecer
as situações de risco real e as de risco imaginário. A também fazer escolhas conscientes daquelas que sejam mais saudáveis para si mesmo. Mais importante do que proteger um filho é dar os recursos para que o filho consiga cuidar de si mesmo. E é claro que uma criança pequenininha, a gente vai ter que cuidar mais. E à medida que ela cresce, a gente vai dando cada vez mais ferramentas para que ela aprenda a cuidar bem de si mesma. Mas é cuidar em todos os níveis. Não é cuidar apenas para olhar na rua, para atravessar a rua. Não é cuidar apenas o que ela deve prestar atenção quando pega um ônibus. Não é cuidar apenas sobre comportamentos de risco para evitar comportamentos de risco, mas é também aprender a cuidar da sua saúde mental. É também aprender a fazer escolhas conscientes que a ajudem a ser mais saudável. Cuidar da sua alimentação, do seu sono, do seu exercício físico, dos seus hábitos em geral e a cuidar dos seus pensamentos, cuidar das suas emoções, cuidar das suas atitudes, cuidar dos seus hábitos. E aí eu vou trazer uma frase que eu li ontem. Estou estudando muito sobre forças de caráter e virtudes. E eu acho fantástico. E um dos grandes criadores dessa área de conhecimento, que é das forças de caráter e virtudes, ele fala em algum momento o seguinte, que além da gente ter o DSM-5, que é um livro muito grande e grosso sobre todos os adoecimentos mentais que existem de adultos e crianças, nós precisamos também criar um outro livro, que não é de adoecimentos, mas é de saúde. É de saúde. Do que nós podemos nutrir para que a gente tenha mais saúde mental? Que forças nós podemos nutrir em nós e nos nossos filhos para que a gente tenha mais saúde? E ele fala sobre isso. E aí, eu li uma frase, e essa eu não vou lembrar o autor nesse momento, mas eu vou trazer isso na Masterclass. Eu li uma frase que é a seguinte: se a gente não cuida do nosso pensamento, esse pensamento vai virar uma atitude. Se a gente não cuida da atitude, isso vai virar um hábito. Se a gente não cuida desse hábito, vai virar um caráter. Porque o nosso caráter, ele tem a ver com as experiências vivenciadas. Então, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, para que a gente possa também cuidar do nosso caráter a longo prazo. Então, nós precisamos cuidar dessas ferramentas para que tenhamos mais saúde. E eu já compartilhei várias delas aqui hoje com vocês, mas eu vou compartilhar com mais detalhes na Masterclass. E eu convido fortemente que vocês participem. Será no dia 28 de janeiro, às 18 horas. Gratuito, online, e precisa fazer a inscrição. O link está na bio. E agora, nesses minutos finais, se alguém tiver algum comentário, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aberta. E quero também falar com vocês que todo esse conteúdo que eu trago para vocês faz parte de um movimento que é o movimento Expresse o Seu Melhor. É um movimento em prol da consciência de que todos nós podemos e devemos tomar atitudes mais conscientes, buscando expressar o nosso melhor. Que bom, Luciana, fico feliz que você já se inscreveu. Em prol dessa consciência de que todos nós podemos expressar o nosso melhor. Nós não precisamos vivenciar a vida assim sem perceber. Nós não precisamos acabar o nosso dia e falar, nossa, nem vi o dia passar. Nós podemos agir de forma mais consciente a cada momento da nossa vida, tomando atitudes de expressar o nosso melhor. E quando nós percebemos que nós não estamos expressando o nosso melhor naquele momento, nós podemos nos recolher, dizer para as pessoas à nossa volta, espera um pouco, eu não estou conseguindo expressar o meu melhor agora, espera um pouco, eu vou me recolher um pouco comigo, vou me reconectar às minhas forças, e em seguida
eu vou voltar a falar com você, expressando o meu melhor. E eu convido todos vocês a fazerem parte desse movimento. E para que vocês recebam esses conteúdos, para que vocês consigam acompanhar tudo que a gente tem produzido, se inscrevam na Masterclass O Melhor do Seu Filho. Por quê? Porque a partir dessa inscrição, vocês vão poder ter acesso a todas as informações que vocês precisam para não perder nada. Porque eu estou aqui, neste momento, ao mesmo tempo, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Estou produzindo podcasts e já está no Spotify, já está no Podbean, já está no iTunes e no Google Podcast. E cada vez mais eu vou produzir mais conteúdos. Isso é só o começo. Tem muita coisa bonita para vir. E mais, esse movimento Expresse o Seu Melhor, ele está começando na família. Por quê? Porque a gente começa a praticar na família. Mas ele vai se ampliar para todos os seres humanos, porque todos nós somos capazes de expressar o nosso melhor. E eu convido vocês a não apenas fazer parte desse movimento, mas também a serem agentes multiplicadores, espalhar essa notícia, espalhar esse movimento, para que cada vez nós possamos ver mais pessoas conscientes e dispostas a expressar o seu melhor. E eu conto com vocês para me ajudar a espalhar esse movimento, porque eu acredito que todo ser humano é capaz disso. E eu conto com vocês.